Neto. Presidente, obrigada, mais uma vez pela gentileza de aceitar o nosso convite para uma conversa aqui na CNN. À disposição. Muito bem, já começo então engatando essa primeira ideia que eu trago aqui nessa nossa abertura de trabalhos com o senhor sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ir ou não à CPMI. Tudo bem que por enquanto é só um requerimento, vai ter de ser votado e eles vão chegar no consenso se vão aprovar esse pedido. De que maneira isso bate no PL? Como é que o senhor avalia a possibilidade de Jair Bolsonaro comparecer na comissão? Seria o ideal para nós. Bolsonaro na comissão seria o ideal para nós. Por quê? Porque ele ia falar a verdade, ia falar o que aconteceu. Nós não tivemos participação nenhuma nesses atos. Esses atos que eles chamam de golpista. Eu nunca vi ninguém dar golpe com um pedaço de madeira na mão. Golpe se dá com metralhadora, com tanque de guerra. Quer dizer, quem estava no governo era o PT. Eles tinham que ter colocado o policiamento lá. A responsabilidade foi deles. Porque gente ruim tem em todos os partidos. E esse pessoal que não respeita a lei precisa ser punido. Basília Rodrigues, já te passo a palavra para a entrevista. Obrigada, Elisa. Valdemar Costa Neto, obrigada pela presença aqui nos estúdios da CNN em Brasília. O PL trabalha com a possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível? Qual seria a opção, um outro nome para substituí-lo em eventuais eleições? Basília, nunca me passou isso pela cabeça. Bolsonaro não cometeu nenhum ato, não assinou um documento ilegal, não cometeu nenhum ato ilegal. Porque ele deu a opinião dele sobre um assunto ou outro, não é motivo para deixar o presidente inelegível. Isso não existe no planeta. Eu tenho certeza que ele vai ficar elegível, que ele vai disputar a próxima eleição. Uribe. Qual seria a opção? Presidente, em relação... Desculpe, a Basília emendou mais uma pergunta, Basília? Não, dentro da mesma pergunta, né? Um nome substituto, acho que é uma pergunta, assim, geral, né? Toda bancada aqui da CNN Brasil tem interesse em saber, caso ele fique inelegível, quem o substitui? Repete, eu não estou ouvindo direito. Uma opção, um plano B a Bolsonaro, caso ele fique inelegível, quem o substitui? Eu te diria, se ele ficasse, que eu não acredito nisso, em hipótese nenhuma, nós temos o Tarcísio, governador de São Paulo, temos excelentes nomes para disputar uma eleição dessa. Gente que está se formando e se revelando, como se revelou o Tarcísio na política, né? Nós temos muita gente para isso no partido. E eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não há hipótese, por exemplo, na minha opinião e pelas conversas que eu tenho tido, da Michele disputar um cargo eletivo. Ela não quer ter mandato. Então, quer dizer, isso de falar que a Michele é candidata, isso tudo bobagem. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, nós temos muita gente boa no partido, mas eu não quero tocar esse assunto para frente porque eu não acredito que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Uribe? Nós tivemos, presidente, votações, como por exemplo do arcabouço fiscal, que a bancada do PL acabou sendo liberada, mas nós tivemos 30 deputados federais que votaram favoravelmente ao governo. Temos agora a MP da reestruturação. Qual será a postura do PL em relação a essa votação? E aqueles nomes que eventualmente votarem favoravelmente ao governo petista, eles serão expulsos do partido? Não serão expulsos. Dependendo da matéria, não. Se for matéria que trate de assuntos de direção de rumos, por exemplo, de direita, esquerda, aí sim, eles estarão sempre conosco. O grande problema é que nós temos uma parte do Brasil que é uma miséria total. Você pega o Maranhão, são as 40 cidades mais pobres do Brasil estão no Maranhão. E nós temos 4 deputados federais lá. Se eles não levarem um recurso para o município, eles estão mortos. Eles têm que trabalhar num assunto, levar recurso para o Nordeste. Os deputados do Nordeste, na sua maioria, é que são esses 30 deputados que têm essa dificuldade. Agora, nunca criaram um problema para nós quando o assunto é um assunto de interesse partidário, é um assunto de interesse da direita.
Presidente, trazendo ainda a figura de Michele Bolsonaro aqui para a nossa conversa, na última entrevista que nós tivemos, o senhor falou até de maneira enfática, né, que veria a Michele como essa potência política, porque ela acaba carregando esse jeito dela de se comunicar, de conseguir engajar o público feminino. Do ponto de vista daquilo que o senhor desejaria, Michele viria a ser uma boa figura política? Eu não tenho dúvida disso. Ela hoje já é uma figura política. Ela, em todos os lugares que ela vai, tem um sucesso, é uma coisa impressionante. E ela ficou mais apurada agora. Ela fala melhor. E isso ela aprendeu sozinha. Porque o Bolsonaro, por exemplo, não é o estilo do Bolsonaro falar bem ou ter um comportamento mais, eu diria, mais conservador. Ela é elegante, é uma mulher que agora está falando bem. Ontem nós fizemos uma reunião com os jovens do Brasil, de alguns estados. Ela foi lá, deu um show, o Bolsonaro estava lá. E eu olhava para a cara do Bolsonaro para ver o que ele achava disso. Está adorando, porque é uma surpresa para ele, uma surpresa para todas nós. A Michele é uma surpresa para todos. Todas as repórteres do Brasil, do teu nível, do nível da Uribe, do Uribe, do nível da Basília, todas essas repórteres, a primeira coisa que me perguntam quando vão no partido é sobre a Michele. Porque a Michele é um sucesso que é inexplicável. E é dela. E isso foi surgindo devagar. Tanto é que ela entrou tarde na campanha, porque nem o Bolsonaro sabia desses dons que ela tinha. Basília? Presidente, por falar em mudança, eu queria que o senhor fizesse uma comparação do PL com o PL. O PL base aliada do governo Lula e de outros governos petistas e o PL de hoje, que é o PL extremamente associado com a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que mudou no PL? Olha, veja bem, nós no governo Lula de 2002, que ele foi eleito em 2002, nós tínhamos José Alencar, que foi o vice-presidente eleito junto com o Lula pelo PL. O Zé Alencar já era um político de direita. Nós fizemos parte do governo Lula e fomos bem, Por isso que nós temos uma relação que não é uma relação de morte com o PT, não existe isso. Tem gente da direita que leva essa relação dessa maneira. Mas nós, por exemplo, tivemos 8 anos o Zé Alencar na vice-presidência. Quer dizer, nós participamos do governo. Então, quer dizer, existe isso. Nós já temos uma experiência com o PT. É que as coisas mudaram. 20 anos as coisas mudam. E eu vejo dificuldade hoje no PT, que eles não têm a facilidade que eles tinham antes. E eles perderam muita militância também, por causa do impeachment da Dilma. E que eu quero dizer para vocês que eu trabalhei contra o impeachment da Dilma, porque nós tínhamos um ministério lá e eu tenho vergonha na cara e trabalhei contra o impeachment dela. Não tenho vergonha de falar isso. Mas naquele impeachment estraçalhou a militância do PT. Então não surgiram novos líderes. Quando vocês veem o pessoal do Bolsonaro, o pessoal da extrema-direita hoje, da direita, é muito mais atuante do que o pessoal do PT. Presidente, o PL vai abandonar Carla Zambelli ou deve apoiá-la nesse processo agora que ela enfrenta? E um segundo ponto, aproveitando, Sérgio Moro, uma polêmica dentro do PL. O PL vai continuar com a ação para a cassação do mandato do senador? Veja bem, não temos nada contra o Sérgio Moro. Nada. O que acontece é o seguinte, o segundo colocado, o Paulo Martins, foi o segundo colocado, perdeu a eleição por poucos votos por Sérgio Moro. Ele me pediu, Valdemar, nós precisamos tomar uma providência. Por quê? Porque o Moro gastou dinheiro antes da eleição. Não pode. Ele era candidato a presidente, virou candidato ao Senado. E isso me prejudicou. E uma coisa também que eu tenho que falar aqui, no sábado à noite, o Paulo me ligou, nosso candidato a senador. Ele me ligou e falou, Valdemar, você vai ter um senador aqui no Paraná. Eu falei, que bom, Paulo. E o Paulo é um cara muito querido. Aí, eu
chega no dia seguinte, ele me liga às 9 horas da manhã, na eleição. Valdemar, vou perder a eleição. Por quê? Porque a Globo está colocando uma pesquisa de 30 dias atrás que eu estava atrás do Moro. E eles estão colocando a pesquisa a cada 15 minutos. Isso vai acabar comigo. E foi o que aconteceu. Bom, isso não tem nada a ver com o Moro. Eu não tenho nada contra o Moro. Agora eu tenho que defender os interesses do partido. Assim como um cidadão que varre a rua, assim um cidadão que é fotógrafo tem que cumprir a obrigação dele. Eu sou presidente do partido, tenho que cumprir a minha obrigação. E tenho muitos companheiros, muitos colegas, muitos deputados, senadores que são contra esse processo. Mas eu tenho que cumprir a minha obrigação. Sobre Carla Zambelli, o PL vai defendê-la? Muito. A Carla Zambelli vai ser sempre defendida por nós. A Carla é uma excelente deputada e a gente comete erros mesmo na minha idade. A gente comete erros, uma bobagem ou outra, e acontece na vida. A Carla vai ser sempre defendida por nós. Mas o senhor avalia que ela cometeu alguma bobagem, algum erro? Não, aquele da arma foi um negócio discutível. Aquilo não ficou bom. Mas aquilo não é morte para ela. A Carla sempre foi dedicada, sempre foi de direita, sempre foi atuante e sempre foi muito querida. Ela tem muito carisma. E o partido não pode deixar ela abandonada. Pelo contrário, nós vamos fazer tudo o que for possível para prestigiá-la. Qual o tamanho da preocupação dos senhores dentro do PL de que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e o ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, contribuam com uma delação premiada? Eu não tenho essa preocupação, porque eles não têm o que falar do Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem simples, nunca ligou para nada. Ele não liga nem para roupa. Ontem nós fomos fazer uma gravação com os jovens lá, ele não liga para nada. Então, quer dizer, ele estava arrumado de maneira muito simples. Eles não têm o que falar do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca fez nada errado. O Bolsonaro nomeou os melhores nomes para todos os cargos que ele pôde nomear. E nomeava assim: você tem a responsabilidade de nomear o teu ministério, a responsabilidade é tua. Foi uma grande guerra com o Bolsonaro no governo, porque às vezes um deputado, um senador, queria um cargo, fazer uma mudança, eles não conseguiam. Nós tínhamos essa dificuldade com o Bolsonaro, porque quem tocava o ministério era o ministro. A responsabilidade, por exemplo, o secretário da Receita, a Receita Federal, quem era o responsável era o chefe da Receita. Ele não nomeava tal cargo e tal cargo. Nunca existiu isso no Brasil. O Bolsonaro fez um governo diferente que deu uma grande economia para o país. Nós acabamos o governo bem. E eu tenho uma prova que ninguém pode negar essa prova. Há 3 anos atrás, todos nós queríamos o Paulo Guedes fora do governo. Chegou no final do governo Bolsonaro, todo mundo aplaudindo o Paulo Guedes. Todos, porque a política econômica tinha dado certo, que é um sinal que nós entregamos o governo bem estruturado para o PT. O senhor avalia, então, que Mauro Cid e Anderson Torres estão contribuindo com a verdade e não exatamente uma articulação para conseguir salvar Jair Bolsonaro? Não fariam isso. Não fariam isso de jeito nenhum. Não fariam, não acredito. A tirar por essas suas respostas, presidente, o senhor está hoje totalmente conectado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a defesa, com as ideias dele? Porque normalmente a gente fala do PL pragmático e associa muito a sua imagem, e o PL bolsonarista, né, que leva o nome do ex-presidente. Como, por exemplo, para a disputa à Prefeitura de São Paulo, o senhor e Bolsonaro também convergem sobre a melhor opção do PL para concorrer à Prefeitura paulista? Sim. Basília, o Bolsonaro vai ter uma participação direta em todos esses lugares, pelo prestígio que ele tem. O Bolsonaro cresceu um pouco, não explodiu depois da eleição, mas ele cresceu, nós temos pesquisa disso,
ele cresceu depois da eleição. Ainda mais que o trabalho que a Michele tem feito no PL Mulher tem ajudado muito. Eu quero te dizer que ele vai ter uma participação direta. O Bolsonaro, Rio de Janeiro. Quem resolve o Rio de Janeiro? Bolsonaro, ele vota lá. Quem quer apoio do Bolsonaro em São Paulo? Só o Boulos que não quer. Só o Boulos. Então, o grande problema nosso é ter um candidato que ganhe a eleição. Porque o Bolsonaro acertou em vários lugares. Esse negócio do Tarcísio em São Paulo, no início foi uma surpresa até para mim. Quando o Tarcísio queria ser candidato a senador, e o Bolsonaro não, você vai ser candidato a presidente. Eu esperei o Tarcísio sair da sala e falei, Bolsonaro, você está louco? Não, Tarcísio, você vai ser candidato a governador. Eu falei, Bolsonaro, quando o Tarcísio saiu, você está louco? Ele falou, não, Valdemar, ele vai crescer. A mesma coisa foi com o Marcos Pontes. Eu falei, o Marcos não se elegeu deputado federal na outra eleição, Bolsonaro. Tem 4 candidatos querendo disputar o Senado. Ele falou, Valdemar, o Marcos Pontes vai crescer, você vai ver só. E foi uma surpresa. O Bolsonaro, porque eu nunca achei que ele entendesse de política, mas ele acertou. Esse negócio de eleger o Tarcísio em São Paulo, isso não existe. E o pior, nós perdemos a eleição. E o Tarcísio ganhou em São Paulo e o Bolsonaro também. E quem está certo dessa vez para as próximas eleições? É Salles ou Marcos Pontes? Não, nós temos o Salles, que quer ser candidato. Nós temos o Marcos Pontes. O Marcos não se manifesta, mas seria um excelente candidato. O que eu penso para São Paulo é que nós não podemos ter um candidato de extrema direita. Porque o Boulos vem com uma forte votação, isso é normal. É normal não, ele já provou isso, ele foi deputado federal mais votado de São Paulo. Foi na casca que ele ganhou da Carla, mas ele foi o mais votado de São Paulo. Então, nós temos que ter um candidato, ele de certo quer enfrentar um candidato de extrema direita, porque São Paulo é uma cidade esquerdista, não esquerdista, tem votos de esquerda. O Bolsonaro ganhou a eleição no estado de São Paulo, mas perdeu na capital. Por pouco, mas perdeu. Então nós temos que maneirar, temos que ter um candidato em São Paulo que seja de centro-direita. É minha opinião. Quem vai resolver isso é o Bolsonaro e os nossos deputados federais e estaduais. Conversamos com Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal PL, que vem a ser também o partido de Jair Bolsonaro. Presidente, muito obrigada pela gentileza de mais uma vez contribuir aqui com as informações na CNN. Muito bom dia, obrigada. Eu que agradeço. 11h45, 11h45.